Bom dia, oitavo ano! Como estão todos? Então, dando prosseguimento na nossa aula de artes de hoje, a gente vai falar sobre cinema no Brasil, né? Em 1896 aconteceu a primeira exibição, né, cinematográfica aqui no Brasil. A dificuldade do abastecimento de energia elétrica prejudicou muitas produções nacionais correlacionadas ao cinema, que só foi ganhar corpo mesmo de verdade, né, forma o cinema nacional lá em 1920 a 1930. Até esse período, poucos filmes foram feitos, né, aqui no Brasil. A maioria que se fazia era de caráter documental, não se fazia filmes assim, né? O primeiro grande estúdio brasileiro foi a Cinédia, que foi inaugurado na década de 30. Nele foram filmes muito importantes para a cinematografia brasileira, né? Como grandes diretores como Gaga Bruta, de Humberto Mauro, Limite, de Mário Peixoto. Também merece destaque filmes musicais estrelados pela cantora e então atriz Carmen Miranda, né? Na década de 40, de 1940, apareceram as chanchadas, né? Que é muito comum aqui no Brasil. Foi muito comum durante muito tempo, o filme nacional brasileiro, né? Filmes de comédia musical com orçamentos baixos e grande aceitação por parte do público, né? A Companhia Atlântida Cinematográfica fundada em 1941, revelou talentos nacionais como Oscarito, Grande Otelo, Anselmo Duarte. Mas lá em 1949 foi inaugurado o Estúdio Veracruz, estruturado com bases no moldes do cinema americano. O Estúdio Veracruz objetivava e trazia sofisticação às produções nacionais e teve como um dos principais nomes o ator Amâncio Mazzaropi, né, que fez o grande sucesso com filmes do Jeca Tatu e Sai da Frente, datados de 1952 a 1959. Em 1953, o filme brasileiro O Cangaceiro, de Lima Barreto, produzido pelo Estúdio Veracruz, foi o primeiro filme brasileiro a ir ao Festival de Cannes, lá na França. É um festival de cinema muito importante, né? É um grande prêmio. Ele ganhou o prêmio de melhor filme de aventura e trilha sonora no Festival de Cannes. O cinema novo teve suas origens lá na década de 50, quando cineastas se inspiraram no neorrealismo italiano e começaram a produzir filmes de baixos orçamentos que abordavam a realidade e as questões sociais brasileiras. Rio 40 Graus, de 1955, de Nelson Pereira dos Santos, foi o primeiro filme do cinema novo brasileiro. O movimento se intensificou durante a década de 60 com as produções do cineasta, por sinal baiano, Glauber Rocha, cujo lema era uma câmera na mão e uma ideia na cabeça, que veio a ser a sua principal referência, né? Glauber, na verdade, ele é um dos nomes, como eu posso falar, ele é um dos grandes vultos, né? Bem significativo para o cinema novo, principalmente para o cinema nacional. Em 1969, com a ditadura militar, ela fundou o Embrafilme com o intuito de produzir filmes que auxiliassem no controle governamental, utilizando o cinema como arma de manipulação ideológica. Na mesma época também surgiu, né, as pornochanchadas, baseadas em comédias italianas e com forte apelo erótico. Ainda precisamente já na década de 70, de 1970, filmes como Dona Flor e seus dois maridos, de Bruno Barreto, e comédia do então grupo Os Trapalhões, né, com Dedé, Mussum, Zacaria, né, fizeram grandes sucessos no cinema e levaram milhões de espectadores para as salas de cinemas. Já na década de 80,
o cinema brasileiro foi marcado por uma intensa crise na produção nacional, agravada pela extinção da Embrafilmes e do Conselho Nacional de Cinema. Mesmo com essa crise toda, Cabra Marcado para Morrer, de 84, de Eduardo Coutinho, e Django, de Silverstedt, se destacaram nessa época, mesmo nesse período de crise. Mas a Fundação Nacional do Cinema Brasileiro, durante o governo Collor, o cinema saiu da crise e entrou em um período de retomada, né, em meados lá do início dos anos 90. Teve a criação da Lei Audiovisual e de vários festivais de cinema nacional, a produção brasileira de cinema, ela teve mesmo uma retomada, né, a partir do filme Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, onde Marieta Severo interpretava a então princesa casada com Dom João VI, Carlota Joaquina, de Carla Camurati. Primeiro feito com benefício da lei do audiovisual e tudo mais, inaugurou a nova face. Merecidamente, a gente não pode esquecer do filme Central do Brasil, de Walter Salles, que recebeu a indicação ao Oscar de melhor filme estrangeiro e foi premiado no Festival de Berlim. Teve o Quatrilho, de Fábio Barreto, também de 95, né, que também foi indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro e premiado no Festival de Havana, em Cuba. O Que É Isso, Companheiro, de Bruno Barreto, também de 97, indicado ao Oscar também de melhor filme estrangeiro, e ao Urso de Berlim, o Urso de Ouro, lá na Alemanha. Né? A partir do século XXI, o cinema brasileiro se estabeleceu no circuito internacional e a qualidade de técnica e estética em suas produções avançou muito. Em 2002, o filme Cidade de Deus causou maior alvoroço não só no Brasil, mas no mundo todo, por falar da história da então favela Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. Esse filme é de Fernando Meirelles. Tropa de Elite, de José Padilha, em 2007, com o então ator baiano Wagner Moura, abalou as estruturas do cinema nacional. Né? E a gente não pode esquecer de 2003, de Hector Babenco, Carandiru. Abordaram temáticas extremamente relevantes para o cenário social, político e econômico brasileiro e foram grandes sucessos de bilheteria. Mas a partir de 2010, a produção nacional cresceu ainda mais com filmes como Que Horas Ela Volta, de Ana Mulartes, Aquário, de 2006, de Kleber Mendonça Filho, e A Praia do Futuro, de Karen Enis. Qualquer dúvida sobre a aula de hoje é só perguntar, eu passei a atividade. Tchau, tchau, forte abraço.